Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Pedro Lourenço, dono da SAF da Raposa, resolveu abrir os cofres nos últimos dias antes do fechamento da janela de inscrições marcado para terça-feira. É que o Cruzeiro investiu desde quinta-feira 124 milhões de reais com 3 contratações. Primeira delas, Luiz Sinisterra, que já foi apresentado, participou de treinos e estreou na vitória contra o São Paulo. Esse é o mais caro dos reforços, 11 milhões de euros, sendo 5 milhões de euros no primeiro momento, 6 milhões de euros num segundo momento. Esse valor equivale a 70 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Sinisterra havia sido comprado por 140 milhões do seu clube lá na Inglaterra. O segundo reforço, Arroio, atacante equatoriano de 19 anos de idade, que pertencia ao Besiktas, operação de 7 milhões de euros ou 44 milhões e meio de reais por 50% dos direitos econômicos. A outra metade segue vinculada ao Independiente Del Valle. Para completar, Pedro Lourenço também bancou à vista a multa de Cauê Moraes, lateral direito de 18 anos de idade, que pertencia ao Atlético Paranaense, operação de 9 milhões e 700 mil reais. Você soma todas essas quantias e chega a 124 milhões de reais. Só para arrematar sobre o Cruzeiro, Raposa foi aquela que se deu melhor na rodada do Campeonato Brasileiro, o único entre os 4 times que lideram a competição que venceu. O Cruzeiro venceu o São Paulo por 1-0 no sábado, o Flamengo e Palmeiras empataram, enquanto o Bahia foi derrotado, resultados que fizeram com que a Raposa voltasse à vice-liderança, 44 pontos conquistados contra 43 do Palmeiras. Já Lautaro Dias, atacante do Cruzeiro emprestado ao Santos, já está na cidade santista. Está realizando exames médicos para assinar por 1 ano. O Peixe vai pagar uma compensação financeira ao Cruzeiro e ainda vai arcar com 100% dos seus salários. Você, o que achou sobre esses valores? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Kenny Arroio, atacante de 19 anos de idade, equatoriano, que pertencia ao Besiktas, já está em Belo Horizonte. O desembarque aconteceu nas últimas horas para que ele possa ser submetido a exames médicos para assinar contrato em definitivo com a Raposa. Operação de 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. A verdade é que o Besiktas jogou com um prazo curto no futebol brasileiro para conseguir um reajuste em relação àquilo que a Raposa estava disposta a pagar. Inicialmente, tratativas de algo na casa dos 6 milhões de euros para que o Besiktas recuperasse o investimento feito no atleta que pertencia ao Independiente Del Valle. O Besiktas recusou 6 milhões de euros, recusou 6,5 e o acordo foi fechado em 7 milhões de euros. Vale a lembrança de que a janela de inscrições se encerra nessa terça-feira e está tudo programado para que o Arroio tenha seu nome registrado no BID bem antes do prazo de fechamento. 4 reforços nos últimos dias da Raposa: Sinisterra, Arroio, Rian Guilherme e Cauê Moraes. Esse último lateral direito revelado no Palmeiras e que pertencia ao Atlético Paranaense. O Furacão recebeu o valor da multa rescisória de 9 milhões e 700 mil pago pelo Cruzeiro. Jogador do Cruzeiro em seleção sub-20, jogador do Cruzeiro em seleção principal, primeiro dia de Fabrício Bruno e Caio Jorge na Granja Comari, jogadores já treinando com o técnico Carlo Ancelotti. O quarteto do Cruzeiro com a seleção sub-20 na preparação para o Mundial. O zagueiro Bruno Alves, goleiro Otávio, o volante Murilo Hickman e o atacante Kaique Kenji. Esses atletas aí com o técnico Ramon Menezes. O Mundial que vai ser disputado no Chile entre 27 de setembro e 19 de outubro. Fabrício Bruno e Caio Jorge aí a serviço da seleção principal nesta data FIFA para jogos contra Chile no Maracanã e Bolívia em El Alto, na Bolívia, altitude de 4.100 metros. Toda sorte do mundo aí para os selecionáveis do Cruzeiro. O Cruzeiro que volta aos treinamentos na quarta, na Toca da Raposa 2, e aí a programação foi divulgada, treino quarta, quinta e sexta, uma pausa no sábado e depois os treinos vão até o duelo do dia 11. Treina domingo, segunda, terça e quarta da outra semana e o jogo no dia 11 de setembro, a partida de volta diante do Atlético Mineiro. E para esse jogo, meus amigos, a venda de ingressos virou uma loucura, hein? O Cruzeiro abriu alguns setores, algumas categorias até o momento,
e ainda tem muita gente para comprar e os ingressos vão se esgotar, talvez ficando aí nem abrindo para venda geral. Vamos acompanhar. Cruzeiro que inclusive bateu a marca de 95 mil sócios. Teve uma mudança porque o ingresso adicional de cada categoria ele já foi liberado neste início de venda. Então o pessoal comprando e comprando bastante. Teremos aí uma baita renda, que tenhamos um apoio absurdo da arquibancada para o Cruzeiro buscar esta classificação para as semifinais da Copa do Brasil. É o jogo então do dia 11 de setembro, o duelo diante da equipe do Atlético Mineiro. Cruzeiro com a vantagem porque venceu a partida de ida na Arena por 2-0. O Cruzeiro está de folga hoje e amanhã, mas tem muita coisa acontecendo porque o Cauã Moraes, por exemplo, vem iniciando a avaliação física, parte de exames médicos na Toca da Raposa 2, antes de ser anunciado oficialmente. Lateral direito, 18 anos apenas, toda aquela história que a gente antecipou aqui na Samuca TV. E hoje chegou o Kenny Arroyo, o equatoriano, atacante, 19 anos. O Cruzeiro acelerando toda a parte de documentação, aí tem visto de trabalho, CPF, tudo que um jogador estrangeiro precisa fazer para que fique em condições de jogo e que seja relacionado. E o Cruzeiro naquele contato com a Turquia por causa do fuso horário e por causa do fim da janela nesta terça-feira, mas todo mundo aí trabalhando para que as coisas aconteçam da melhor forma possível e a expectativa é de que dê tudo certo, até porque o jogador já está em Belo Horizonte, já veio, e aí o Cruzeiro terá mais esta opção. Kenny Arroyo, Luiz Sinisterra, Kenny Arroyo, Cauã Moraes, lateral direito, 18 anos, e o Rian Guilherme, volante de 22 anos. 4 reforços do Cruzeiro nesta janela de meio do ano. Jogadores aí ficando à disposição do técnico Leonardo Jardim. Importante a gente dizer, muitos perguntando sobre o jogo do dia 11, se todos os atletas contratados podem jogar. A resposta é não. Apenas o Sinisterra tem condição, porque ele já foi anunciado e teve o nome publicado no BID antes do primeiro jogo das quartas de final. Então, se o Cruzeiro se classificar, e a gente espera que se classifique, aí sim para depois os outros reforços poderão atuar. O regulamento da Copa do Brasil é muito específico, diz o seguinte: atletas novos no clube podem ficar à disposição desde que estejam regularizados no BID até o dia útil anterior ao primeiro jogo da fase. Então era o primeiro jogo na Arena. Como isso não aconteceu para os outros, apenas Luiz Sinisterra terá condição no dia 11 de setembro, a partida no Mineirão. Para a gente fechar, sobre Lautaro Dias, empréstimo para o Santos até dezembro de 2026. A informação que a gente tem, o Santos assume todo o salário do atleta, todos os custos de Lautaro Dias. Isso significa uma economia bem importante neste resto de ano e durante todo 2026. Além disso, o Santos se compromete a pagar R$500 mil pela liberação do atleta, pelo empréstimo do jogador. O Lautaro Dias já em Santos para ser anunciado pelo Peixe, e esses são os detalhes que a gente traz aqui na Samuca TV. Opção de compra, pelo que eu apurei, na casa de 3 milhões de euros para o Santos comprar o atleta. Caso aí chegue alguma proposta, o Santos tem que cobrir e exercer a opção de compra, ou então o atleta será liberado caso chegue uma proposta. E aí pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre a Raposa.